Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos por esta manhã, em que, ó Deus, tantos estão nesta hora em tantos caminhos de perdição, mas nós estamos aqui buscando conhecer e entender Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Sabemos que a tua morte na cruz, Senhor, não foi em vão, não foi à toa. O mundo testemunha, Senhor, de que tu morreste na cruz. Por isso, Senhor, nós viemos em busca desta revelação, porque sabemos que o Senhor para os ímpios preparou o tormento eterno, mas para aqueles que te servem o Senhor preparou o gozo eterno. E nós viemos aqui em busca, ó Deus, de salvação, não em busca de ouro nem de prata, Senhor, nem das riquezas da terra, mas em busca do conhecimento que nos fará adentrar as mansões celestiais. Nos ajuda nesta manhã, ó Deus, pois sabemos que sem Ti nada podemos fazer e oramos confiados no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pastor, quando Davi fez o censo, em Samuel diz que ele, quando Deus mandou ele se arrependeu, Deus mandou ele 3 escolhas para ele. 3 opções. Ele queria. A primeira era. O de Samuel disse que se ele queria 3 anos de fome, né? Em Crônica diz que é 7. Como é que a gente entende aquilo ali? Bom, eu lembro que ali no censo, quando Davi manda contar o censo, contrariando a vontade de Deus, não era esse o projeto de Deus. Agora, eu não sei, eu não me recordo do texto, dessa diferença de 3 para 7. Eu não me recordo. Mas, por exemplo, eu me recordo que os textos que falam, por exemplo, de Davi, Samuel e Crônicas, por exemplo, ali diz que Davi seria como que o 8º filho. Um texto diz que Davi era o 8º filho. Outro texto diz que Davi parece era o 9º filho, ou era o 7º. Então, também tem diferença. O que acontece? Nós costumeiramente encontramos essas divergências na Escritura, que, dependendo da situação, não costuma alterar muita coisa. Por exemplo, se nós estudarmos um pouco mais, de repente vamos compreender qual era a visão do autor ali, porque ele colocou. Um coloca que Davi era o 8º filho, outro coloca que Davi era o 9º filho. Aqui no caso se fala 3 anos de fome, mas no outro diz 7 anos de fome. E outros textos, como também Samuel 1º e 2º, que diz, né, aquilo que nós já examinamos, que um amalequita disse que teria matado Saul. O outro texto diz que Saul suicidou-se. Lá em Crônicas vai repetir que Saul suicidou-se. Então, essas coisas acontecem, porque nós temos que compreender a distância do fato para a escrita, ou seja, a distância do fato para o registro do fato. O que acontecia? Muitas vezes nós estamos lendo um texto bíblico e achamos que a coisa foi acontecendo e o camarada foi vendo e escrevendo. Não. Coisas ali foram escritas 30 anos depois, 10 anos depois. Os evangelhos, por exemplo, foram escritos muito tempo depois. João, Pedro eram praticamente jovens, né? Mateus, relativamente novo, quando foram chamados ao ministério de Jesus, e quando João vai escrever o Evangelho, ele já está caminhando para a glória. Então, essa distância do fato para depois a escrita do fato pode gerar esses problemas, né? Que tipo de problema? Realmente o camarada não tem memória, não tem lembrança. Às vezes, a coisa não foi... Esse que escreve, o que escreve, não é o que viu, mas é o que contaram para ele. Nós temos, por exemplo, um episódio que os historiadores dizem ter acontecido isso, que é aquele de João, capítulo 8, que fala da mulher pega em adultério, lembra? Aquela mulher que seria apedrejada ali no Evangelho de João.
ali, João não teria visto aquele fato. Ou, pelo menos, quando ele escreve o Evangelho de João, ele não colocou aquele fato. Alguns dizem que João não presenciou aquele fato. Outros acreditam que ele apenas não colocou aquele fato. Porém, mais adiante, vai surgir no Evangelho de João aquele fato. Porém, ele vem entre colchetes, mostrando que no original de João, aquele texto não existia. Mas o texto ali, dizem os historiadores, não é falso. Mas alguém que foi transcrever, foi reescrever o Evangelho de João e tinha conhecimento daquele fato que João não anotou, este que foi reescrever, anotou. Então, existe essa miscelânea, essa mistura aí, essa turbulência de coisas, numa época em que, se fosse hoje, você chega ali, imprime uma folha, imprime um livro, aquilo vai para tudo que é canto daquele jeitinho. Naquela época, não. Se você escrevesse um livro, ele só ia adiante se outro alguém chegasse e reescrevesse. E nesse reescrever, pessoas juntavam outras informações e, às vezes, até erradamente, juntavam as suas opiniões, como acontece com essa Bíblia aí revista e corrigida, onde tem um monte de coisa que não fazem parte dos originais. Então, esses detalhes, né, acontecem. Que explicação nós temos para ela? Só isso aí que acontece no dia a dia dentro da Escritura mesmo. Essa turbulência de informações que nós vemos, porque o fato acontece num momento e as coisas vão ser escritas às vezes 5, 10 anos depois. E pior, depois vão ser reescritas, vão ser copiadas e acaba aí uma série de situações se desencontrando. Então, Romanos 13 diz que a gente tem que obedecer às leis direcionadas por Deus. Nesse contexto, como servo de Deus e seguidor de Cristo, nós estamos inseridos nesse contexto. Mas como cidadão, nós estamos inseridos na lei do mundo. Embora Jesus Cristo falou que nós estamos vivendo aqui, mas não somos do mundo. Como é que nós devemos nos portar diante das leis do mundo, sendo servos de Deus? Se Jesus Cristo disse que eu não sou do mundo, então eu tenho que seguir as regras do país ao qual eu pertenço, do mundo que eu pertenço. Isso aí é básico. Agora, nós vamos encontrar um monte de falsos pregadores, homens sem entendimento, cegos, que vão dizer, nós somos cidadãos do mundo, temos que obedecer à lei do mundo. Não, eu não sou cidadão do mundo. Eu vivo no mundo, mas não sou cidadão dele. Se eu fosse cidadão dele, eu praticaria as mesmas obras que ele. E o mundo me amaria. Mas eu não sou, eu não pertenço a esse mundo. Portanto, as regras deste mundo não fazem parte da minha vida. Aí alguém já me questionou assim, então quer dizer que você pode matar, você pode roubar, você pode furtar? Eu disse, não, porque o reino que eu pertenço é contra essas regras. Não é isso, não é porque isso existiu numa Constituição ou foi formulado em Brasília que passou a ser minha regra de vida. Isso passou a ser minha regra de vida quando eu me converti ao reino de Jesus Cristo. Depois nós vamos ver sobre isso ainda. Jesus Cristo, quando foram cobrar tributo dele, ele pediu até Pedro que pegasse moeda no peixe, certo? Por que ele fez aquilo e pagou o tributo? Sim. Nós também não temos pagado tributo? É uma questão muito simples. Eu tenho condição de calçar as ruas? Eu tenho condições de construir viadutos? Eu tenho condições de, sei lá, cuidar da... sim, eu tenho condições de pagar a Conlurb. Já viu quando faz greve de lixo? 2 dias, o que acontece? As ruas transbordam. Eu tenho condição de pagar uma equipe de limpeza urbana para pavimentar as ruas? Eu tenho condição de instalar esses fios, essa rede elétrica, instalar essas lâmpadas? Eu tenho condição de construir aquelas máquinas de dragagem dos canais? Eu tenho condição para isso? Não, mas eu usufruo desse chão. Então eu tenho que pagar tributo. Eu tenho que pagar imposto.
porque eu estou pagando imposto para que eles façam. Agora, eu não pago imposto para eles virem dar ordem aqui na minha consciência, nem mandar nos meus filhos e na minha casa. O meu imposto não é para isso. Amém? Nós vamos ver ainda sobre isso bastante hoje. Acho que hoje vai pegar um pouquinho de fogo por aí. Quando eu ouço falar em Romanos 13, eu me lembro, sabe de quem? Quem adivinha de quem eu me lembro quando eu ouço falar em Romanos 13? Eu me lembro da tipificação do anticristo. Hitler. Mas pastor, o que tem a ver Romanos 13 com Hitler? Não tem nada a ver. Nada a ver. Mas se você tem uma intenção, você não usa qualquer coisa que vai te favorecer? Hitler reuniu os pastores lá na Alemanha e mostrou para eles Romanos 13. E os pastores que não eram pastores, todos eles não eram pastores, porque se fossem, não cairiam nesse conto, porque Deus não deixa os seus ser enganados. Só que a negligência ao estudo bíblico nos faz ter a visão ofuscada. Irmão, desde já eu quero antecipar, a igreja de Jesus Cristo, se ela é verdadeira, ela morre, ela derrama o sangue, ela é martirizada, mas ela não se curva a ninguém. Porque Jesus disse, não podeis servir a dois senhores. E Senhor para nós é Jesus Cristo. Hitler pregou Romanos 13 para os pastores lá na Alemanha, e eles se curvaram, que foi uma beleza. Porque disseram que toda autoridade é constituída por Deus. Teve uma reunião aqui no Brasil, com Lula, Cabral, companhia, essa corja boa aí, né? E adivinha qual foi o grande texto lido? Romanos 13. Ora! Nem que eu tenha que rasgar Romanos 13 da minha Bíblia e tacar fogo nele. Mas que essa igreja, ou que eu, a minha vida, vai se curvar à lei de Estado, enquanto eu tiver sangue para derramar, não se curva. Nem que eu tiver que tacar fogo em Romanos 13. Mas não se curva e ponto final. Sou crente, isso significa que eu sigo a Jesus Cristo. Nenhuma lei, ou seja, toda e qualquer lei que contrarie o Evangelho de Jesus Cristo, eu piso em cima, eu ando segundo o Evangelho. Eu não abro mão do Evangelho. É o Evangelho que me libertou do espiritismo, da umbanda, da quimbanda, do candomblé. Foi o Evangelho que me libertou dessas práticas horrendas. É o Evangelho que me deu bloqueios para entender que o homossexualismo é um crime contra Deus. Foi o Evangelho que me ensinou que a adoração de esculturas me levaria ao inferno. Agora eu vou abrir mão do Evangelho porque lá em Brasília algum palhaço escreveu alguma lei no papel? Nem que eu tiver que tacar fogo em Romanos todo, mas que eu vou me curvar a outra lei a não ser a de Cristo? Não vou, definitivamente não vou. Mas, contudo, não precisamos nem tacar fogo em Romanos 13. Basta entendermos Romanos 13. Primeiro ponto de Romanos 13, quem escreveu? Paulo. Opa! Eu não sou discípulo de Paulo. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. Paulo não é homem suficiente para dar regra para a minha vida. Nem ele, nem ninguém. Muito menos os de Brasília. Eu só sigo uma regra que venha dos lábios de Jesus Cristo, que seja confirmada na minha oração pelo Espírito Santo. Então, como eu sempre digo, Pedro, Paulo, Tiago, João, Estevão, não interessa o que eles tenham dado como regra para a igreja. Eu não aceito. Regra para a igreja tem que vir do fundador da igreja, que é Cristo. Não foi ele que disse: eu edifico a minha igreja,
contra as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, de quem é a igreja? De Jesus Cristo. Quem tem autoridade para dar regras? Jesus Cristo. Se você abrisse uma empresa, você ia aceitar que um estranho ou um empregado, como Paulo era um empregado de Cristo, como nós somos, você ia aceitar que um estranho chegasse dentro da sua empresa para ditar as regras? Você ia dizer, calma aí, amigo, quem fundou essa empresa aqui sou eu, a regra é assim. Não, mas faz assim. Não vou fazer assim nada, é assim. Tu não está satisfeito, vai procurar o seu caminho. Não é assim que funciona? Claro que é assim. No reino de Deus também é assim. Jesus é o Senhor da seara. E quem quiser trabalhar na sua seara tem que seguir as suas regras. Então, se você observar aqui, Romanos 13, tem como subtítulo aí, da obediência às autoridades. Aí começa Paulo escrevendo para a igreja que está em Roma. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então eu paro e penso, Hitler, o grande assassino de todos os tempos, foi instituído por Deus. Se eu estou entendendo o texto, amém? Hitler era uma autoridade. Aqui está dizendo que toda autoridade foi instituída por Deus. Então Hitler foi instituído por Deus. Por que Deus jogou ele no inferno? Não sei. Stalin, o líder do comunismo, né? Lá na União Soviética, assassino e daí para baixo, foi instituído por Deus. Ele não era uma autoridade, esse homem? Mussolini, quem mais? Fidel Castro, tudo assassino, eu estou falando só nome de assassino. Aqui na Venezuela, Hugo Chávez, um ditador fechando tudo que é rádio, ninguém pode criticar o governo dele. Não, peraí, o homem foi instituído por Deus. Paulo está dizendo que toda autoridade foi instituída por Deus. Saddam Hussein, né? Saddam Hussein, um homem que quem não queria, não tinha regra lá não. Aqui no Brasil é assim, você tem que se alistar no ano que você completa 18 anos, não é isso? Com Saddam Hussein não, era assim, ele está precisando de gente no exército dele, ele pegava garoto de 13, 14, 15 anos, vem servir, ensina ele a usar uma arma só para dar tiro, tá bom. É assim que Saddam Hussein fazia. Quando esses jovens e adolescentes não queriam, não aceitavam servir o exército dele, ele ia e decepava a orelha direita. Saddam Hussein, segundo a visão de alguns pastores cegos, né? Nunca vi cego ter visão. Segundo a visão dos pastores cegos, Saddam Hussein também foi uma autoridade levantada por Deus. Porque está escrito aqui, não tem autoridade, todas as que existem foram por Deus instituídas. Você acha que esses assassinos foram levantados por Deus? Como que toda autoridade é levantada por Deus, se a própria Escritura diz que quando pessoas de bem governam, o povo prospera. Mas quando o ímpio está no poder, o povo padece. Ora, a minha Bíblia diz isso. Quando pessoas de bem estão no poder, o povo prospera. Mas quando o ímpio assume o poder, o povo padece. Então a Bíblia está dizendo que tanto pessoas de bem quanto ímpios, pessoas que praticam impiedade, podem estar no poder. Agora, Deus levanta ímpios? Essa visão eu não faço parte dela. Nem que eu tiver que rasgar Romanos 13 da minha Bíblia. Mas que Estado vai dar ordem na minha vida, meu irmão? Enquanto eu tiver o meu sangue para garantir a minha confissão, não dá. Eu não me curvo a sistema jurídico nenhum. Não me curvo a revólver. Não tenho medo de morrer por tiro na cabeça, nem esquartejado. Não tenho medo de nada disso. Ao contrário, quisera hoje ser o dia da minha partida.
Porque eu sei que o que me aguarda é aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Eu tenho plena consciência disso. Então, toda autoridade instituída por Deus, não para mim. Eu não faço parte deste pensamento, né? Aí você vai ver, nós tivemos aí um homem no poder chamado... Um que falava que nem um abobalhado, que botou o Exu dos ventos lá na linha amarela. Ah, o tal de Conde, tal de Conde. Em pleno século XX o homem é Conde, né? Um tal de Conde. Quando o homem assume o poder, a primeira coisa que ele faz é pegar uma estátua de escultura, Exu dos ventos, colocar na linha amarela. Disse aí uma estatística, há uns 5 anos atrás, que era o local onde mais acidentes tinha. O local onde tinha aquilo lá. Teve gente que foi lá, quebrou aquilo, depredou, pichou. Era um horror. Parece, não sei até se resolveram tirar aquilo de lá. De tanto vandalismo que praticaram na tal da estátua. Então, um homem desse é levantado por Deus para colocar em via pública uma abominação contra Deus? Seguindo. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Será que é isso mesmo? O que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus? Já vimos que pelo entendimento de Paulo aqui, ele está falando de autoridades normais, autoridades naturais da terra. Não está falando do contexto eclesiástico, não está falando de profeta, sacerdote, não está falando do levita, não está falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele está trazendo uma palavra no sentido social, né? No dia a dia, e ele está justamente escrevendo para a igreja que está em Roma, que é aquela igreja onde está realmente debaixo das batinas do Império Romano, ali daquela administração que domina, inclusive, a nação de Israel. Aqui, então, Paulo está dizendo, quem resiste às autoridades, resiste à ordenação de Deus. Ora, Paulo, quando entrou em Efésios, ele não disse, não são deuses os que são feitos por mãos humanas? Ele não causou um tumulto danado na cidade? Ele não causou uma confusão que a nação lá, a cidade se reuniu para gritar, a grande Diana dos Efésios? Ora, mas segundo as autoridades, essa pregação de Paulo, de que a grande deusa Diana, da pedra que caiu do céu, essa pregação de Paulo contra aquelas imagens de escultura não podia ser proferida. Mas Paulo proferiu, não são deuses os que se fazem com as mãos. Então ele mesmo teria transgredido e corrompido a sua própria palavra. Paulo não pregou contra a idolatria de várias cidades? Paulo não pregou contra conceitos pagãos e demoníacos de várias cidades que nós vemos nas suas cartas e epístolas? Aonde ele não podia, tanto que ele foi preso e apedrejado várias vezes por ordem das autoridades. Então ele mesmo está mostrando que ele não se submeteu. Como que ele estaria então escrevendo isso aqui agora? Seguindo. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Ah, é? Os magistrados não são para temor quando se faz o bem. Paulo era um assassino? Paulo era um enganador? Paulo estava enganando um monte de gente por onde passava? Não, mas os magistrados não perseguiam Paulo? Os magistrados não mandavam prender Paulo? Os magistrados não mandavam açoitar Paulo? Ele mesmo não diz, eu fui acometido de uma quarentena de açoites, mais uma história dessa? 39 mais uma? 40 menos uma, 39, justo, 40 menos uma, porque eles achavam que o homem não resistiria às 40, uma história dessa. Então, veja bem, Paulo foi perseguido por magistrados, e Jesus foi perseguido por quem? E Pedro? E Tiago? E João?
Será que a história do martírio já ficou esquecida na cabeça dos pregadores modernos? Então nós vemos que essa história de que você vai ser o bonzinho e que você vai receber louvor das autoridades não é real, porque não foi assim com Paulo, não foi assim com Cristo, não foi com Tiago, não foi com Estevão, não foi com Pedro, não foi com João, e com todos aqueles que verdadeiramente pregaram o Evangelho, nós vemos que isso não aconteceu com eles. E eles eram cidadãos do bem ou do mal? Eles ofendiam, eles transgrediam a casa do seu semelhante? Eles matavam alguém? Eles roubavam alguém? Eles feriam alguém? Não. Contudo, os magistrados não os perseguiram? Então, que louvor é esse que se recebe dos magistrados dentro dessa visão, desse texto totalmente equivocado? Diz ainda: queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Ah, é? A autoridade é ministro de Deus para o meu bem. O que as autoridades estão fazendo aí agora? Alusão ao homossexualismo. Eu estava assistindo uma repórter comentar na Band News, uma tal de Roseli Saião. Quem já ouviu falar nessa mulher? É uma das principais lá que faz comentário na Band News. E aí estavam perguntando, o que uma mãe deve fazer? Olha todo o laço do diabo, todo o poço de pecado do diabo. O que uma mãe deve saber se o seu filho chegar para ela e dizer, né, o filho pequeno, 12, 13 anos, dizer que se sente atraído por um coleguinha? O que a mãe deve fazer? Não, a mãe deve simplesmente dizer para ele que não importa a opção dele sexual, com quem ele sente atração, e que ela vai apoiá-lo, e que ela continua amando, e não sei o que lá. E hoje as autoridades estão até fazendo cartilhas para ensinar as crianças a serem homossexuais. Eu tenho uma cartilha lá no computador feita pela UFRJ. Ué, são essas as autoridades que Deus tem levantado na terra para constituir leis que são verdadeiras abominações? São elas realmente os ministros de Deus para o nosso bem? É isso? Não, Jesus falou, vocês não são do mundo como eu do mundo não sou. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, mas porque eu com meu sangue vos comprei, o mundo vos odiará. Seguindo. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Veja bem, o que eu acredito do sistema que nós costumamos erroneamente tratar de autoridade, porque autoridade para mim só Deus. O sistema pode ter força até para matar, mas Jesus Cristo disse, não temeis aqueles que podem matar o corpo e não tem mais nada para fazer com a alma. Temei antes a Deus, que depois de matar o corpo, ainda pode lançar a alma e o espírito no inferno. Então, eu não reconheço isso aí como autoridade. Tanto eu não reconheço que eles me prenderam com uma lei e eu estou com um monte de vídeo gravado na internet zombando, escarnecendo da lei. Está lá a mensagem intitulada Acima da Lei Caô. Onde eu zombo com a lei e digo assim, a lei mandou me prender e eu estou solto. E é isso. E chamo delegados e deputados de palhaços e acuso eles de desvio de função, que ao invés de estarem prendendo os pedófilos marginais, estão se metendo com pastor, padre e pai de santo. Isso não é para eles. Assunto de religião não é para eles. Eles não têm gabarito, competência para tratar um assunto desse. Eles não têm dignidade nem conhecimento para tratar um assunto desse. Então aqui diz... Entretanto, se fizeres o mal, teme. Ora, que mal que essas autoridades da terra devem realmente perseguir? Claro, se o camarada é um assassino, matou, ele tem que ser preso.
É o que eu penso. E se o sistema não tivesse prisão, eu mesmo daria ideia para criar. Se eu fosse um governante, eu criaria uma prisão. Ah, você quer matar? Ah, você quer roubar? Você quer furtar? Você quer fazer o mal ao seu semelhante? Teu lugar é na cadeia. É o que eu penso. Para isso, essas autoridades servem muito bem para pegar as situações extremas. Só que eles estão querendo se meter em coisas que não competem a eles. Então diz, verso 5, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Justamente por causa da minha consciência, é que eu não me submeto a leis feitas em Brasília. Um advogado aí leu o livro Sistema Jurídico em Colapso, ficou horrorizado. Imagina, daqui a 2 anos então, ele não consegue nem lembrar do nome Geração Jesus Cristo. Só lembrar desse nome vai dar dor de cabeça nele. Então, o que acontece? Por causa da consciência, ora, a minha consciência diz que eu sou servo de Deus. A minha consciência diz que eu tenho que andar na lei de Deus. Como é que eu posso acender uma lâmpada sem dissipar as trevas que estão por perto? Jesus Cristo disse, vós sois a luz do mundo. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Se eu prego, como a Bíblia diz, que o homossexualismo é uma abominação diante de Deus, e que isso levará o homossexual ao inferno, eu começo a dissipar trevas, mas eu começo também a provocar trevas. As autoridades estão dizendo que eu, luz do mundo, não posso falar contra um homossexual. E realmente nós não falamos. Só que eles misturaram. Eu não posso falar contra o homossexualismo. Não, eu posso até não falar contra um homossexual. Discriminar a pessoa do homossexual. Mas o ato chamado homossexualismo, a Bíblia me autoriza a falar. A Bíblia me ensina a falar. Então eu estou diante de uma autoridade que institui uma determinada lei, mas eu tenho a palavra do meu Deus que me institui uma outra lei. Nós estamos diante de um conflito, um confronto em que a Bíblia diz homossexualismo vai lançar ao inferno, é pecado, mas as autoridades da terra dão ao homossexualismo todo louvor. Existem comissões específicas para tratar as causas dos homossexuais, como se eles fossem cidadãos especiais. Então, é isso que nós estamos vivendo. As autoridades estão formando suas leis, todas contrárias à Bíblia. Hoje você não pode mais sequer ler um texto que fala do espiritismo, das práticas horrendas do espiritismo. Por quê? Porque as autoridades da terra estão recriminando tudo. Qualquer hora vão exigir que as gráficas bíblicas retirem dos seus termos esses determinados textos. Na verdade, que já tem uma tal de uma Bíblia ecumênica aí, que é uma coisa horripilante. Então, meu irmão, vamos seguir aqui. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Quer dizer, o fato de eu pagar tributo, como já falei, não dá direito a nenhuma autoridade de mandar na minha conduta, na minha vida, na minha consciência, na criação dos meus filhos, no meu conceito religioso. Eu sei que por aí as autoridades confundem. Eles acham que já que pagamos impostos, significa que somos sujeitos a eles. Não, na minha consciência isso não existe.
Eu pago imposto e até pago com muito prazer quando vejo obras públicas feitas que facilitam a vida de toda a população. Tenho prazer em pagar impostos, embora o Brasil seja o país mais absurdamente explorado nessa área. Mas eu pago, se eu tiver o recurso, eu estou pagando e não estou esquentando. Agora, que não confundam, o fato de eu pagar imposto não significa que eu sou submisso a nenhuma autoridade. A minha consciência diz que eu preciso de uma rua pavimentada para poder andar com o meu carro. Aí eu pago esses absurdos de pedágios que tem por aí, eu pago um IPVA, eu pago o maior descaramento que uma nação já teve, que é a taxa de vistoria que existe hoje dentro do Detran. Nunca existiu um governo tão ladrão como o governo carioca. A taxa de vistoria é a vergonha de uma administração pública. É um absurdo. Eu pago, e sei que estou pagando e não é nem para eles investirem nas obras públicas, estou pagando para eles roubarem e botar no banco para eles usufruírem, mandar para os paraísos fiscais. Eu sei que é disso, mas estou podendo pagar? Pago. Agora, que eles não confundam, achando que porque eu pago esses impostos altos, que eles mandam na minha vida. É só chegar a hora que eles vão ver que não mandam. E não é porque todo cidadão que está por aí pagando imposto que está se curvando às leis, não. Não é por isso. Então, às vezes há um mal entendido, né? Pagamos impostos? Pagamos. Devemos pagar? Devemos. Devemos pagar. Mas não quer dizer que porque eu pago, vai chegar um delegado palhaço e me dar ordem. Ao contrário, ele vai ver que ele pode mandar nos filhos dele. Em mim e nos meus, não manda. De forma alguma. Então, Paulo diz aqui, vocês estão sujeitos às autoridades e por isso vocês pagam impostos. Não, isso não é verdade. Eu não estou sujeito às autoridades porque sobre a minha vida rege Jesus Cristo, mas mesmo assim eu pago imposto. Por quê? Porque eu aprendi com o Senhor Jesus, que nunca se curvou a Herodes, nunca se curvou a Pilatos, nunca se curvou a Anás, nunca se curvou a Caifás, nunca se dobrou a ninguém, entrou no mercado do templo e mostrou que não estava com medo de ninguém, virou aquilo tudo e mesmo assim, quando chegou na hora de pagar tributo, ele disse, Pedro, vai lá, lança o teu anzol, primeiro peixe que você pegar, tem um estáter, dá o tributo por mim e por você. O Senhor Jesus, que nunca se curvou a nenhuma autoridade da terra, pagou imposto. Por isso eu pago imposto, porque sou discípulo dele. Se ele não tivesse pagado imposto naquele momento que cobraram imposto a ele, ele dissesse assim, eu não tenho que pagar imposto, hoje eu não pagaria também. Teria que ser discípulo de Cristo, não ia pagar. Mas ao contrário, ele me deu o exemplo de que mesmo ele não se curvando às leis da terra, ainda assim ele pagou imposto. Então, como discípulo de Cristo, é assim que eu caminho. Aqui diz, pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Olha, não tem ninguém que faça isso mais do que nós. Nós honramos todo mundo, nós respeitamos todo mundo. Quando foi que nós já desacatamos alguém porque o camarada é um espírita? Não, já conheci pessoas satanistas, de dizer assim, não, eu falo com o diabo. Tá, bom dia, boa tarde, boa noite. Qual o problema? Ele quer viver a vida dele? Que viva. Eu não tenho nada a ver com a vida do cara. O que eu posso fazer é pregar para ele e orar por ele. Mas não posso desafiá-lo, chamá-lo para briga, impedi-lo de uma situação, entrar num confronto pessoal com ele. Não, as nossas ideologias entram em choque, mas nós não. Então nós, cidadãos que estamos aí vivendo no mundo, mesmo sem pertencer a ele, nós respeitamos as pessoas. Ou a gente sai por aí xingando os outros, a gente sai por aí difamando um e outro, a gente sai por aí falando de todo mundo. Não, não fazemos nada disso.
Nós seguimos a nossa direção. A quem honra, honra, respeito, respeito, imposto, imposto, tributo, tributo. Aliás, que somos os melhores nisso. Moro aqui numa rua, meu irmão, que dá para você contar nos dedos de uma das mãos quem aqui realmente paga água e luz. E nós somos um desses que pagamos água e luz. O resto por aí é uma festa. Gente andando de carro 0 quilômetro, mas não paga água. E pior, não pagar seria uma coisa. Agora, além de não pagar, ainda esbanja, deixa a torneira jogando pela rua. E quem está pagando aquela água? Sou eu, que não tenho gato de água. Outros deixam as suas lâmpadas dormir com 2 lâmpadas de 150 watts para iluminar o quintalzinho. Porque não paga. Se pagasse, não faria isso. Mas quando a Light manda a conta, dividida em cotas, eu estou pagando para o vizinho que tem gato. E eu não esquento. Nunca nem dei denúncia dele. Nunca falei nada. Por quê? Porque somos os melhores cidadãos que este planeta já conheceu. E é assim que temos que ser. Para que quando alguém nos acusar, o juízo venha sobre eles. Como a Bíblia diz, né? Se alguém vos acusa por ser cristão, bem-aventurados sois. Agora, se alguém te acusar sendo você um enganador, um marginal, um ludibriador, aí não. Aí o seu galardão não existe. Amém, meu irmão? Outra coisa, para nós concluirmos esse tópico, você já deve conhecer bem Isaías 41, 25. Paulo dá o maior louvor aos magistrados, mas Isaías profetiza dizendo: do norte suscito a um, e ele vem, a um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome, pisará magistrados como lodo, e como o oleiro pisa o barro. Né? Ou seja, se os magistrados, como Paulo diz, foram levantados por Deus, como que Deus vai levantar alguém para pisar no que ele levantou? Nós começamos a ver confrontos de ideias. Por quê? Porque tem alguma coisa errada nessa história. Então, meu irmão, Paulo escreveu Romanos 13, mas a vida de Jesus Cristo não se enquadra em Romanos 13. Quando eu observo a vida de Cristo, o que Romanos 13 diz, a vida de Jesus Cristo não faz parte daquelas condutas. Agora, quando nós encontramos obreiros cegos por aí, o que nós vamos achar? Alguns espertos para se vangloriarem disso. Por exemplo, Hitler, né? Hitler usou Romanos 13. Lá na Venezuela, o Hugo Chávez, é Venezuela, né? O Hugo Chávez também se utilizou de Romanos 13, fez uma reunião com os pastores, leu Romanos 13, chorou diante dos pastores, ajoelhou diante dos pastores, pediu oração por ele e pelo governo dele. Entrou para ser candidato, quando ganhou, primeira coisa que fez foi sair marretando igreja e fechando rádio evangélica. Bem feito, quem manda ser cego. Então, Romanos 13 não é para nós. Romanos 13 é para nós entendermos e vermos que mesmo homens de Deus, como Paulo, ainda assim podem falar besteira. Porque nunca Jesus Cristo dará uma ordem para que a sua igreja se curve à lei de homens, ou lei dos magistrados, porque a nossa regra de fé e prática se chama Bíblia. Nós seguimos Bíblia. E o lema é: Bíblia sim, Constituição não. Doa em quem doer. Estou de pé, estou vivo, estou com saúde. Enquanto eu estiver vivo e tiver gente para me ouvir, esse é o lema desse ministério e até aqui nos tem ajudado o Senhor. Nós vamos dar uma paradinha e já já a gente volta.